Olá, hoje eu vou explicar ligações químicas. As ligações químicas, elas se subdividem em três: ligações iônicas, covalentes e metálicas. Para vocês entenderem ligações químicas, vocês têm que entender a teoria do octeto. Os gases nobres, que são os elementos da última família, eles são todos estáveis. Então, o que acontece? Eles, com exceção do hélio, que é o primeiro elemento da família dos gases nobres, família 8A, que tem 2 elétrons na última camada, todos os demais possuem 8 elétrons. E esses gases nobres, eles não participam de ligações químicas. Eles são estáveis. E os demais elementos químicos, todos sentem a necessidade de se estabilizar, adquirindo a configuração eletrônica de um gás nobre. Para isso, ele tem que doar, ou às vezes receber elétrons, ou às vezes compartilhar elétrons. Eu vou mostrar para vocês na tabela periódica como é que ocorre. Então, esses são os gases nobres. Então, esses elementos são estáveis. Os demais todos são instáveis. Então, como eu já expliquei antes, esses são os não metais e esses verdes são os metais. Então, isso é importante para vocês entenderem o que eu vou introduzir agora de ligação iônica. Porque a ligação iônica, ela ocorre com a doação de um metal, um desses elementos verdes, e a recepção de elétrons de um não metal, que são esses aqui. Ligação iônica. A ligação iônica, ela sempre ocorre entre um metal e um não metal, como eu mostrei agora há pouco na tabela periódica. O metal, ele sempre vai doar os elétrons que possuem na última camada, na camada de valência, que é a última linha, né, quando a gente faz a distribuição eletrônica utilizando o diagrama de Linus-Pauling. E o não metal, ele sempre vai receber a quantidade de elétrons que precisa para formar o octeto, para ficar com 8 elétrons. Em linhas gerais, os metais, eles possuem de 1 a 4 elétrons na última camada. E os não metais, geralmente, eles possuem de 4 ou mais elétrons na última camada, de 4 a 7. Então, se ele possui 6 elétrons, ele terá que receber 2 elétrons para estabilizar. Se ele possui 5 elétrons na última camada, ele precisa receber 3 elétrons para se estabilizar. Então, vejamos esse exercício. Faça a distribuição eletrônica dos elementos e determine as fórmulas eletrônica e molecular. Então, o sódio, que tem 11 elétrons, né, o número atômico dele é 11, então vai ficar 2, né, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 1, 11. Então, a última camada dele tem 1 elétron. Já o cloro, ele tem 2, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18. Como eu preciso só de 17 elétrons, reduzo uma unidade, fica 5. Então, a última camada do cloro é esta. Ou seja, o cloro na última camada, ele tem 2 mais 5, 7 elétrons. Então, o que acontece? O nosso objetivo é o sódio doar esse elétron que possui aqui na última camada. Esse elétron, podemos dizer entre aspas, que está incomodando ele, é o calo no pé dele. Então ele tem que doar esse elétron para estabilizar. Por quê? Se ele doa esse elétron, ele perde essa camada. E aí a última camada dele passa a ser essa, 2 e 6, 8. Aí ele estabiliza. Já o cloro, ele sempre vai receber a quantia suficiente para completar 8 elétrons. Então ele tem 7. Então ele tem que receber um elétron para formar o octeto, para se estabilizar. Então, a fórmula eletrônica, ela é o seguinte.
eu vou colocar o símbolo dos elementos e o metal, que no caso é o sódio, vamos representar por asterisco, né, a quantidade de elétrons que ele possui na última camada. Como ele só tem um elétron, eu vou colocar apenas um asterisco. Né? Então tem gente que fala asterístico, né? Não existe essa palavra, a palavra certa é asterisco. E o cloro, ele possui 7 elétrons. Então o não metal, vamos padronizar, representar em forma de pontinhos, colocando 2A2. Certo? Então, olha, 2 e 5, 7 elétrons, 2, 4, 6 e 1, 7. Então, o que vai ocorrer? O sódio, ele tem que doar esse elétron para se estabilizar. E o cloro precisa receber um elétron para se estabilizar. Então, em forma de seta, a gente mostra aqui a doação desse elétron do sódio para o cloro. Então, aí ambos ficam estáveis. Bom, agora a fórmula molecular ocorre da seguinte forma. O sódio, como ele doou apenas um elétron, vamos representar por mais. Se ele tivesse doado 2 elétrons, seria 2 mais. Se ele tivesse doado 3 elétrons, seria 3 mais. E o cloro é a quantidade de elétrons que ele recebe. Então, o metal ele é sempre um íon cátion, né? Carga elétrica positiva. E o não metal, no caso o cloro, ele é um íon ânion, carga elétrica negativa. Então, a quantidade de elétrons que o cloro recebeu vai ficar no expoente de forma negativa. Se ele tivesse recebido 2 elétrons, ficaria 2 menos. Se ele tivesse recebido 3 elétrons, ficaria 3 menos. Então, agora, a montagem da fórmula molecular é o seguinte. Os expoentes ficam de forma contrária. Esse expoente passa a ser índice desse, esse expoente passa a ser índice desse. Sabemos que quando o índice ou o expoente é 1, a gente não escreve o número 1, fica subentendido. Então aqui, né, a gente lê da direita para a esquerda, cloreto de sódio, né, o nome do sal de cozinha, né, o NaCl, cloreto de sódio. Vejamos o próximo exercício. Então, fazendo a distribuição eletrônica do magnésio, vai ficar da seguinte forma. Dois, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Essa é a última camada dele. Já o flúor vai ficar o quê? 2, 2S2, 2P, 2 mais 2, 4, mais 5, 9. Então, aqui é a camada de valência do flúor. Olha, o magnésio precisa doar esses 2 elétrons que possuem na última camada para se estabilizar. Né? Ele perdendo essa camada, a última camada dele passa a ser essa, 2 e 6, 8. E o flúor, ele precisa receber um elétron para se estabilizar. Então, como que fica a fórmula eletrônica? Como o magnésio doou 2 elétrons, vamos colocar 2 asteriscos. E o flúor, como ele tem 7 elétrons, a exemplo do exercício anterior, são 7 pontinhos. Bom, então o que ocorre? O magnésio doa um elétron para o flúor. Acontece que o flúor estabilizou, porque desta forma ele ficou com 8 elétrons. Porém, o magnésio não estabilizou. Ele precisa doar esse outro elétron que possui. Para isso, o que fazer? Repetir o flúor, o elemento da direita, com a mesma quantidade de pontinhos, mesma quantidade de elétrons. Então agora, o magnésio doa esse outro elétron para o flúor. Então, nesse
caso, todos se estabilizaram. Tudo bem? Então, a fórmula molecular. Como eu já havia explicado antes, a quantidade de elétrons que é doada fica como expoente positivo, né, doou 2 elétrons, 2 mais, e a quantidade que recebe fica negativa, 2 fica elevado a menos. Né? Então, como eu disse antes, sempre os expoentes na fórmula molecular vêm de forma trocada. Esse expoente vem para cá com índice 1, esse expoente vem para cá com índice 2. Porém, o índice 1 nunca aparece. Olha, sempre aqui será negativo. Vamos supor que aqui fosse 3 menos. Aqui não ficaria 3 menos, ficaria só 3. Né? Por quê? Aqui nós estamos observando que é quantidade. E não existe quantidade negativa. Então aqui eu tenho um átomo de magnésio, que pela fórmula eletrônica vocês podem observar isso, e tenho 2 átomos de flúor. Como na fórmula eletrônica vocês podem observar, são 2 átomos de flúor. Próximo exercício. Então vejamos essa letra C. Nós temos o berílio com número atômico 4 e o nitrogênio com número atômico 7. Então 2 mais 2, 4 elétrons. Então esta passa a ser a última camada do berílio. E o nitrogênio tem 2 mais 2, 4 mais 3, 7. 2 e 3, 5. O nitrogênio possui 5 elétrons na camada de valência. E o berílio, 2. Então, na fórmula eletrônica, né, como eu já fiz antes, aqui como são 2 elétrons, são 2 asteriscos. E o nitrogênio, que são 5 elétrons, são 5 pontinhos. Então, o que ocorre? O berílio, ele doa 1 elétron para o nitrogênio. Então, 1, 2, 3, 4, 5, com esse, 6. O nitrogênio não ficou estável, e nem o berílio. Então, o berílio doa mais 1 elétron para o nitrogênio. O berílio estabilizou, porém, o nitrogênio ainda não. Então, o nitrogênio ainda precisa receber 1 elétron. O que fazer? Vamos repetir o elemento da esquerda, que é o berílio, da mesma forma. Então, agora, o berílio doa 1 elétron para o nitrogênio. Então, o nitrogênio ficou estável, porém, o berílio ainda não. Então, o que devemos fazer? Vamos repetir o nitrogênio. Então, agora, o berílio doa 1 elétron para o nitrogênio. Esse berílio ficou estável. O nitrogênio ainda não. 1, 2, 3, 4, 5, com esse, 6. Então, o que fazer? Repetir o berílio. Então, vai ficar o seguinte. O berílio agora doa esse elétron para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doa esse para cá. Então, agora, o nitrogênio ficou estável e o berílio anterior, todos eles ficaram estáveis. Então, agora, a fórmula molecular. Veja, o berílio vai ficar elevado a 2 mais, você olha apenas um deles. Né? E o nitrogênio, como cada nitrogênio recebeu 3 elétrons, vai ficar elevado a 3 menos. Como vocês sabem, né, os expoentes sempre vêm de forma trocada. O 3 vem para cá e o 2 vem para cá. Observando a fórmula eletrônica, realmente foi isso que aconteceu. O berílio apareceu 3 vezes e o nitrogênio apareceu 2 vezes. Veja, o elemento X, um elemento genérico, claro, que não tem esse elemento na tabela periódica, forma cátion monovalente. Tá? Então, o que quer dizer isso? Se ele é monovalente, ele tem 1 elétron apenas, né, na camada de valência, ele está doando 1 elétron. Se disser bivalente, o expoente será 2 mais.
Se disser trivalente, o expoente será 3 mais. No caso, trivalente positivo, bivalente positivo. Se disser monovalente negativo, aí o expoente vai ficar menos. Se disser monovalente bivalente negativo, vai ficar 2 menos. Trivalente negativo fica 3 menos. Veja, então, lendo o resto do exercício. O elemento X forma cátion monovalente. E o elemento Y é da família dos calcogênios. Se ele é da família dos calcogênios, ele é da família 6A. Se ele é da família 6A, ele vai receber 2 elétrons. Então, o que ocorre? Aqui, a fórmula eletrônica fica assim. X, né, um asterisco apenas, e Y são 6 pontinhos. Né? Porque se ele é dos calcogênios, ele tem 6 elétrons. Então aqui, né, vai doar um elétron para cá, o X, o Y fica com 7 elétrons, repete o X, e aí o X doa mais um elétron para cá, né, e ambos se estabilizam. Já a fórmula molecular vai ficar como? Fórmula molecular. Sempre de forma trocada, X, Y. Esse 2 vem para cá e esse 1 vai para lá, que não aparece. Como vocês observam, realmente o X apareceu 2 vezes e o Y apareceu uma vez. Se no exercício estiver pedindo para você determinar apenas a fórmula molecular, obviamente você não fará isso, né? Seu pontapé inicial será isso aqui, e daqui você vem direto para cá, né? Já monta direto a fórmula molecular. Esse exercício 3. O elemento M possui a configuração citada aqui. Então o que eu observo? Que a última camada dele é essa aqui, ó, 3s2. Então subentende que ele tem 2 elétrons na última camada. E o elemento genérico N possui a configuração citada aqui. Então observa, né, você observa assim, a última camada, que é a última linha, pelos coeficientes que você determina. Então aqui ele tem 2 mais 4, 6 elétrons na camada de valência. Então ele pede, determine a fórmula molecular desses elementos. Então, vejamos como que fica. Você tem o elemento M, como você pode observar, ele tem 2 elétrons na camada de valência, e o elemento N tem 6. Se ele tem 6, ele tem que receber 2 para se estabilizar. Aqui, o que acontece? Esse expoente vem para cá, e esse expoente vem para cá. Porém, tem um detalhe aqui que eu não havia explicado anteriormente, que se chama fórmula mínima. O que é fórmula mínima? Quando der para simplificar ambos pelo mesmo número, você deve simplificar. Ou seja, em outras palavras, toda vez que os índices são iguais, eles desaparecem. Né? Se aqui fosse 3 e 3, também iria desaparecer. Vamos supor que fosse o elemento X, 4 e o Y, 2. Todos os dois dão divisão exata por 2. Então, simplificando aqui ficaria 2, 2 por 2, 1. E aqui ficaria assim, certo? Então, esta é a fórmula molecular procurada. Até a próxima.